noite. Boa noite. Sexta-feira, 16 de fevereiro. O Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área da segurança. Depois da guerra do tráfico, das balas perdidas, da falta de capacidade de reação das autoridades do Rio. E depois de mais violência no carnaval. Todas as forças policiais do estado do Rio passam a ser chefiadas pelo general Braga Neto, do Comando Militar do Leste. A intervenção federal tem o apoio do governador Luiz Fernando Pezão. E Roberto Sá não responde mais pela Secretaria de Segurança do Estado. A medida do governo federal está prevista na Constituição para situações extremas. E é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional diz que a intervenção reforça a democracia. A ameaça à democracia é a incapacidade das estruturas policiais, que são competências dos estados, não poderem cumprir suas tarefas. Isso sim. Nossos repórteres mostram as opiniões de parlamentares e de representantes da sociedade civil. Os papéis do novo interventor e das Forças Armadas. E os efeitos práticos para os cidadãos. Veja também. No jogo, o governo federal decretou intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. Em Brasília, desde ontem, a movimentação política tem sido grande, com reuniões até durante a madrugada. O comando da segurança no estado passou para as Forças Armadas. Foi uma cerimônia rápida, no início da tarde, na presença de 5 ministros. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer, pelo governador do Rio e pelo presidente da Câmara. Michel Temer tratou a crise de segurança pública como um câncer que se espalha pelo país. Disse que o crime organizado tomou conta do Rio. Por isso, a medida extrema, explicou. Não podemos aceitar passivamente a morte de inocentes e é intolerável que nós estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores, policiais, jovens e crianças e vendo bairros inteiros situados, escolas sob a mira de fuzis e avenidas transformadas em trincheiras. É o que mais se alardeia, o que mais se divulga no presente momento. Por isso chega, basta. Nós não vamos aceitar que matem nosso presente, nem continuem a assassinar o nosso futuro. A intervenção no Rio sempre esteve na mesa de discussão do gabinete de crise, como opção remota. As imagens durante o carnaval, com arrastões e saques, a ausência do prefeito Marcelo Crivella nesse período, a declaração do governador de que havia perdido o controle da situação, foram determinantes para o Palácio do Planalto concluir que era preciso intervir. Já com a decisão tomada, o presidente convocou a reunião de ontem no Alvorada e foram discutidas as opções: intervenção branca, estado de defesa com suspensão de direitos individuais, intervenção total ou parcial. Decidiu-se pela parcial, ou seja, limitada à segurança pública. O governador Luiz Fernando Pezão já sentou para ouvir. Os presidentes da Câmara e do Senado foram chamados e deram aval final. Hoje, o governador do Rio disse que o Estado precisa da ajuda das Forças Armadas. Eu sempre fui favorável ao uso das Forças Armadas auxiliando e dando apoio. Eu pedi, e aí se chegou-se à conclusão, o ministro Jugman, a discussão com o general Ettigói, que para ter essa ampliação, eles tinham que ter o comando das forças de segurança. E eu aceitei prontamente, eu não tive resistência nenhuma, né? Eu vejo como uma parceria.
O decreto chegou à Câmara 2 horas depois de assinado. O capítulo 6 da Constituição Federal trata das circunstâncias que sustentam a aplicação da medida. O artigo 34 diz que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter, entre outras coisas, a integridade nacional e, por termo, a grave comprometimento da ordem pública. O artigo 36, parágrafo 1º, diz que a decretação da intervenção especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará um interventor. O decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. O decreto foi publicado no Diário Oficial em edição extraordinária e já está valendo. Mas a Câmara e o Senado precisam aprovar. Como a intervenção tramita em regime de urgência, segue direto para os plenários. Na Câmara, a votação foi marcada para segunda-feira da semana que vem. Em seguida, vai para o Senado. As medidas serão confirmadas com maioria simples dos votos de deputados e senadores. Enquanto a intervenção estiver em vigor, nenhuma reforma constitucional poderá ser feita, o que atinge o plano do governo de votar a reforma da Previdência até o fim de fevereiro. O governo aponta uma alternativa. Se conseguir reunir os 308 votos para aprovar a reforma, o presidente Temer revogaria o decreto de intervenção e editaria uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ampliada. Depois da votação da reforma da Previdência, Temer faria uma nova intervenção, mas isso geraria questionamentos, já que a revogação aconteceria sem que o problema estivesse sanado. Antes da assinatura do decreto, os generais do Alto Comando Militar se reuniram no QG do Exército com o comandante-general Eduardo Vilas Boas, um gesto de apoio ao general Braga Neto, escolhido como interventor. Ele participou da entrevista no Palácio do Planalto, ao lado dos ministros da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. O interventor quase não falou. Havia preocupação com as consequências da intervenção sob o ponto de vista financeiro. O governo concluiu que o decreto não altera a autonomia financeira e federativa do Rio, que continua responsável pela manutenção da máquina pública do Estado. A princípio, o impacto para o governo federal será o custo da mobilização das Forças Armadas, como transporte, e, se houver necessidade, do uso de tropas federais de outras regiões. O orçamento, recursos, obviamente que o senhor presidente, para tomar a decisão, ouviu a área econômica ontem à noite, quando decidiu tomar a decisão, somente no que diz respeito ao emprego dos recursos da União. Os empregos do recurso do Estado têm orçamento do Estado, que continua funcionando. Eventualmente pode haver aporte ou reforço. O ministro da Defesa disse que o governo foi ao limite para tentar garantir segurança no Rio. A intervenção valerá até o fim do ano. Está previsto até 31 de dezembro de 2018. Significa dizer que a área da segurança, aí compreendida a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema carcerário estarão sob a responsabilidade do general Braga. Nos remédios constitucionais para lidar com a crise, a intervenção é o de terceiro nível, só abaixo do estado de sítio e do estado de defesa. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que a intervenção reforça a democracia, ameaçada pelo fracasso das polícias do Rio. A ameaça à democracia é a incapacidade das estruturas policiais, que são competências dos estados, não poderem cumprir suas tarefas. Isso sim. Em vez de nós perguntarmos por que as Forças Armadas estão, perguntemos por que as polícias não conseguem. Raul Jungmann disse que democracia requer ordem prevista na Constituição. A democracia exige ordem, mas ordem legítima. E a legitimidade deflui da Constituição. Portanto, esse é um movimento absolutamente democrático e constitucional. Não apresenta risco algum, porque ele está exatamente provindo do que é o comando constitucional. Afirmou que as Forças Armadas não detêm poder de polícia. A ordem jurídica permanece a mesma.
Ou seja, as Forças Armadas não detêm poder de polícia. Elas não passarão a deter esse poder de polícia. O poder de polícia, polícia repressiva, ostensiva, judiciária, permanece com as polícias de forma absolutamente inalterada. E explicou o alcance da intervenção no Rio. Além de poder mandar, eu posso transformar, eu posso demitir, eu posso admitir, eu posso reestruturar, enfim, eu posso todos os atos de governo. Os moradores do Rio, que há meses têm enfrentado a violência sem controle, se perguntam agora o que vai mudar no dia a dia de cada um com a intervenção federal no estado. O repórter Pedro Bassan mostra o que dizem as autoridades e também especialistas em direito e em segurança pública. O decreto é curto. 5 artigos que pretendem alterar a vida de 16 milhões de pessoas. Haverá incômodos, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, é fundamental que a população entenda e ajude o que se está fazendo. Senão, não há recurso possível para ajudá-los. Eu tenho certeza que a população do Rio, ansiosa, aflita, angustiada com o que está fazendo, estará disponível para isso. E o que muda na vida de cada um? O que significa estar sob a autoridade do general Walter Souza Braga Neto? Sobre o comando general estará a Segurança Pública, Secretaria, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros e o sistema prisional do Estado, especificamente do Estado. A primeira mudança é que, na prática, o Estado passa a ter divisão de atribuições entre o governador e o general Braga Neto, no mesmo patamar de autoridade. Para a segurança pública, que pode adotar diversas medidas, trocar chefe de batalhão, instaurar processos administrativos. As demais áreas, saúde, educação, etc., são tomadas naturalmente pelo governador do Estado. Os juristas explicam que o decreto não muda em nada os direitos fundamentais e os deveres dos cidadãos. Seja qual for a força de segurança que estiver nas ruas, vai ter de cumprir e fazer cumprir as leis que já existem. O que pode acontecer, né, é que ao invés da pessoa ser abordada por um agente policial, né, ela pode ser abordada por um membro das Forças Armadas, né, que tem que cumprir a lei. Né, pode pedir identificação, né, pode fazer uma pesquisa sobre antecedentes criminais. Agora, só pode prender se a pessoa estiver em flagrante delito. Né, e nesse caso levar a delegacia de polícia para que o delegado de polícia interprete a situação. As autoridades informaram que o modo de agir das tropas não deve ser diferente do que a população já conhece. Quanto à utilização em policiamento, isso depende do planejamento. Ora será um cerco a uma favela, a uma comunidade, onde estará sendo feita uma ação pelas polícias, como nós fizemos no anterior. Ora poderá ser feita uma ação nas rodovias, como foi ou como está sendo feito em todas as rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. Ora será um bloqueio marítimo, por exemplo, ora será em outros lugares. Quer dizer, não se descarta nenhuma forma de atuação. Amanhã o presidente Michel Temer vem ao Rio de Janeiro para apresentar o interventor. O general Braga Neto ainda não anunciou as principais medidas que irá tomar. Eu recebi a missão agora, tá? Nós vamos entrar numa fase de planejamento. Nosso relacionamento com a Secretaria de Segurança e todos os órgãos de segurança do Rio de Janeiro é um relacionamento muito bom. E no momento eu não tenho nada que eu possa adiantar para os senhores. E as operações vão continuar nos mesmos moldes. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Já existe isso aí. Ainda não é possível saber se haverá mais tropas na rua ou quando elas vão entrar em ação. Os especialistas alertam que é preciso agir rápido. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado não podia mais continuar como estava. Você tem um vácuo de poder absurdo, né? Há uma incapacidade, digamos assim, da estrutura do executivo estadual de corresponder, comandar e planejar de fato, né, dentro da situação que a gente viu nos últimos dias, mas que na verdade já vem se arrastando há muito tempo, uma solução mais sustentada para a segurança pública. O Exército entra para enfrentar uma guerra estabelecida. Essa guerra é promovida principalmente pela disputa dessas facções criminosas, seja de traficantes, seja de milicianos, e essa disputa, esse enfrentamento não vai se dar só com a presença
presença nas ruas. Tem que haver um trabalho de inteligência entre as diferentes forças, tanto as federais quanto as estaduais, para desmantelar essas organizações criminosas, para reduzir esses índices alarmantes que a gente chama de violência criminosa. Embora o decreto autorize o uso de recursos federais, os valores disponíveis para a ação do interventor também não foram anunciados hoje. É impossível ao general Braga Neto, como já foi esclarecido no começo da nossa conversa, definir e tomar decisões e anunciar decisões agora para quem acabou de chegar e receber a missão e vai sair daqui para conversar sobre as circunstâncias. No fim da tarde, o governador Luiz Fernando Pezão e o interventor, general Braga Neto, desembarcaram juntos no Rio. É a primeira consequência do decreto, que prevê 10 meses de convivência entre eles. Tem um prazo de intervenção, essa missão com início, meio e fim, né? Depois que os militares saírem, qual é a construção que vai ficar no lugar que vai sustentar uma estratégia de segurança para o país, especialmente para o Rio de Janeiro, que está nessa crise, mas para o país. Hoje o país tem um problema muito sério com o crime organizado e isso tem que ser visto com uma seriedade absoluta. A decisão do governo federal de intervir na segurança pública do Rio repercutiu entre políticos e representantes da sociedade civil. Houve manifestações contra e a favor da medida. No Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado disseram que vão agilizar a votação. A repercussão começou antes mesmo da divulgação do decreto. Deputados apoiando a intervenção, falando da situação dramática e grave do Rio. A população do Rio de Janeiro precisava de algo desse tipo, porque todo mundo anda assustado, então alguma coisa precisava ser feita. Se essa é uma decisão perfeita, é outra coisa, é diferente. Se vai dar certo plenamente, é outra história. Agora, é uma tentativa, nós temos que apoiar, eu votaria a favor. Parlamentares disseram que a intervenção foi a saída que restou para os governos federal e do Rio. É um assunto de extrema importância para a população do Rio de Janeiro está insegura, não é? Está amedrontada, né? E vai aceitar com certeza, majoritariamente apoiando a intervenção federal. Agora, é necessário que essa intervenção apresente resultados eficientes e eficazes para atender às expectativas da população. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Mas houve críticas. Parlamentares disseram que outras medidas poderiam ser adotadas. Eu sempre sou, digamos assim, um pouco avessa aos radicalismos, às medidas extremas, quando você tem outras opções, como eu falei, a própria convocação da Força Nacional para operar emergencialmente. O PT anunciou que os deputados e senadores do partido vão votar contra o decreto. A intervenção não vai resolver definitivamente os problemas, porque no Rio é necessário uma reforma, uma renovação de todo o aparato policial, polícia civil e polícia militar, e isso não se resolve com a intervenção de 1 ano ou de 6 meses. O presidente da Câmara disse que a intervenção é uma medida excepcional para um momento extremo. O mais importante para o sucesso dessa decisão é que o planejamento seja bem pensado, bem articulado e que a execução das ações tenham efetividade. Nas nossas circunstâncias, sem dúvida nenhuma, esse talvez seja o único caminho, a última oportunidade que nós temos de recuperar o Estado carioca, o Estado fluminense, o Estado do Rio, para a nossa população. O presidente do Senado afirmou que o decreto deixa clara a necessidade de uma parceria entre os governos. A intervenção é uma demonstração, né, de que os estados sozinhos não estão tendo condições do combate verdadeiro ao crime organizado. Até porque a Constituição Federal é clara. Ela diz que tráfico de armas e tráfico de drogas cabe à União. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, não comentou a decisão do presidente Michel Temer. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que foi um ato do executivo e que não há o que dizer. Muitos especialistas disseram que não havia outra saída, que a intervenção na área de segurança do Rio era inevitável. Outros têm dúvidas. É uma medida extrema, é uma medida que a gente não viu acontecer no Brasil, que possivelmente se justifica diante da gravidade da situação. Agora, o problema não é o amanhã.
O problema não é daqui a um mês, o problema é, nós vamos fazer uma alteração, uma mudança substancial na lógica de se pensar em segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente. O presidente da ONG Viva Rio defendeu a intervenção. Ele disse que o Exército deveria atuar no Rio como uma força pacificadora, como fez na missão de paz no Haiti. Há uma crise de segurança profunda, uma desorganização das forças de segurança, das forças da legalidade. Eu acho que as Forças Armadas são um recurso que a nação tem, que o Brasil tem. E eu não acho que ela esteja formada para a guerra. Isso é uma noção antiga. Elas estão aí para garantir a democracia, um fundamento da estabilidade do Estado, do seu funcionamento e da ordem que permite a lei funcionar. A organização internacional Human Rights Watch declarou que o Rio de Janeiro tem que aperfeiçoar a atuação da polícia e que, para isso, precisa de um especialista em polícia, não um especialista em guerra. O general nomeado como interventor na segurança do Rio de Janeiro está no Exército há 43 anos. Atualmente é o comandante militar do Leste. Hoje, Walter Braga Neto prometeu, como vimos anteriormente, aliás, a integração entre as forças de segurança. É a primeira vez desde a Constituição de 88 que um general do Exército assume o cargo de interventor na área da segurança de um Estado. O general Walter Souza Braga Neto vai comandar as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema penitenciário do Rio. Ele está no Exército há 43 anos. É um general 4 estrelas, o posto mais alto da carreira. É doutor em política, estratégia e alta administração pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Possui cursos de operações na selva e de emprego de blindados. E foi observador militar durante a missão de paz das Nações Unidas no Timor-Leste, país do Sudeste Asiático. Braga Neto nasceu em Belo Horizonte, mas faz tempo que conhece os problemas do Rio de Janeiro. Foi um dos responsáveis pela coordenação da segurança da Olimpíada em 2016 e naquele ano assumiu o Comando Militar do Leste. Assumo o Comando Militar do Leste! Onde chefia 50 mil militares no Rio, no Espírito Santo e em Minas Gerais. O desafio agora será tomar conta também dos mais de 50 mil homens das polícias do Rio. A notícia da intervenção pegou de surpresa o alto escalão da segurança pública do Estado. A decisão foi tomada ontem à noite lá em Brasília, mas o governador Luiz Fernando Pezão só comunicou à cúpula nessa manhã numa reunião aqui no Palácio Laranjeiras. Em entrevista ao RJTV, o secretário de Segurança, Roberto Sá, afirmou que não havia mais o que argumentar. Quando nós conversamos, a medida já estava tomada. Roberto Sá disse que logo entregou o cargo. O novo gestor poderá colocar outra pessoa para continuar conduzindo os trabalhos com as polícias, colaborando. Isso é uma decisão a ser tomada pelo novo gestor. Roberto Sá assumiu a Secretaria de Segurança em outubro de 2016, logo após a saída de José Mariano Beltrame, o secretário que mais tempo permaneceu na função. Nos últimos 11 anos, ele sempre esteve à frente de cargos de confiança na Secretaria e ajudou na implantação das unidades de polícia pacificadora. Hoje, Roberto Sá atribuiu à crise na segurança a falta de dinheiro. O que eu posso te dizer é que com os recursos que nós tínhamos, a gente fez o possível. Em Brasília, logo depois da assinatura do decreto da intervenção, o general Braga Neto preferiu falar pouco e destacou a importância de um trabalho integrado. Já existe um Estado-Maior conjunto operando no Rio desde o início da Operação Rio, que nós chamamos de Operação Furacão, com a participação de todos os órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, ABIN, todos os órgãos já estão participando. Então isso continua, Só vai haver uma maior integração. O Jornal Nacional ouviu especialistas que falaram sobre como o Rio de Janeiro chegou a uma situação crítica na área da segurança pública. Veja na reportagem de Paulo Renato Soares. Bairro do Flamengo, zona sul do Rio. O grupo de assaltantes chega sem pressa a este bar. As imagens divulgadas hoje são de sexta-feira passada. Um dos homens, ali à esquerda, está armado, mas logo põe a arma na cintura. Eles roubam um a um os clientes e só apertam um pouco o passo na hora de ir embora. A violência no Rio avançou sem enfrentar muita resistência. Em julho do ano passado, os moradores viviam mais um momento de caos diante do aumento da criminalidade.
Tiroteios nas principais vias expressas, aumento do roubo de cargas, escolas fechadas por causa dos confrontos entre policiais e traficantes. E um símbolo triste da impotência do Estado na guerra contra o crime. Uma bala perdida atingiu a barriga de Claudineia dos Santos Melo. Ela estava grávida. O Brasil inteiro acompanhou a luta do bebê Arthur. Arthur não sobreviveu. Com a economia do Estado em frangalhos e sem dinheiro para investir em segurança, o governador Luiz Fernando Pezão saiu de um spa no interior do Estado e foi a Brasília pedir reforços federais. Não conseguiu e voltou para o spa. Só dias depois, o governo federal anunciou a ajuda. Ainda em julho, 8.500 militares estavam nas ruas para reforçar a segurança. As tropas vieram autorizadas pelo presidente Michel Temer, numa operação da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO. Nas ações, o trabalho era conjunto, mas o comando separado, o que provocou atritos. Eu acho que nós precisamos ajustar melhor essa comunicação. Em setembro, as Forças Armadas foram chamadas para ajudar a pôr fim a uma guerra entre traficantes rivais na Rocinha. A favela é uma das 38 comunidades que tem unidade de polícia pacificadora, a UPP. O projeto, que começou em 2008, prometia livrar os moradores do domínio dos traficantes e recuperar o território para o Estado. Funcionou por um tempo. O apoio das tropas federais acabou não ajudando muito. Nem ali, porque os traficantes mais procurados fugiram. Nem em toda a cidade, porque os índices de criminalidade subiram. Na comparação com 2016, o ano passado teve mais homicídios dolosos, roubo de cargas, de celular, assalto a carro. 2018 chegou sem esperança de mudanças na segurança pública. Mais uma vez, vias expressas interditadas. Mais uma vez, pessoas imobilizadas pelo medo. Tá bravo. E o governador anunciou um plano integrado de segurança que, segundo o secretário de Segurança, já estava em prática. O plano integrado com as Forças Armadas vem sendo colocado em execução. Só até o começo deste mês, o estado do Rio registrou 530 tiroteios, 16 por dia. A conta é do aplicativo Onde Tem Tiroteio. No carnaval, a violência levou pavor a moradores e turistas. Arrastões em Ipanema, saque a um supermercado no Leblon. Mais um policial morto no Meier. Um policial civil de folga espancado porque tentou impedir um assalto em Copacabana. A criminalidade dando as caras e as autoridades sumidas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, estava a mais de 10 mil quilômetros do Rio. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Suécia. O secretário estadual de Segurança disse hoje que estava na cidade. Obviamente, acompanhando tudo e, inclusive, tomando medidas que a sociedade não toma conhecimento, até porque a inteligência me abastece e algumas madrugadas eu estava conversando com o chefe de polícia, com o comandante-geral, para evitar invasões de comunidade. Só que durante o carnaval nós pedimos 2 vezes entrevistas com o secretário para falar da violência. Não houve resposta. Na quarta-feira de cinzas, o governador, que é do PMDB, foi entrevistado em Piraí, no sul do estado, onde passou o carnaval. Ele admitiu que a segurança falhou e que o estado não conseguiu conter a violência. E nós não estávamos preparados ali. Houve uma falha nos 2 primeiros dias e depois a gente reforçou aquele policiamento ali. Eu acho que houve um erro nosso. Não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. Não é de hoje, nem desde o ano passado, que o estado do Rio enfrenta crises na segurança pública. O problema é antigo e foi agravado pela corrupção e a falta de lideranças políticas num momento crítico. Este especialista em segurança diz que a intervenção federal é uma medida de emergência que vai melhorar a gestão da segurança pública no estado. Nós sabemos que em momentos, em áreas de crise aguda, não dá para ter duplo comando como estava ocorrendo até então. É necessário um comando único, uma autoridade sólida para exercitar o comando. Para este outro especialista, a intervenção federal sozinha não vai resolver. É preciso investir em outras medidas. Todas as ações de intervenção que deram resultado em várias partes do mundo, necessariamente elas vieram acompanhadas de um endurecimento da legislação, principalmente a legislação penal. Evitar que pessoas tenham crime como opção é uma outra grande ação de natureza social e que nós não apostamos porque sempre queremos a solução imediata.
A intervenção do governo federal na área de segurança do Rio de Janeiro é a primeira desde a Constituição de 1988. Mas, como nós mostramos, outro dispositivo tem sido usado com frequência para o emprego das Forças Armadas nas unidades da Federação. As crises se repetem e as imagens do caos e da chegada de militares também. Nesse cenário de esgotamento das forças de segurança, as Forças Armadas têm sido acionadas cada vez mais. Só nos últimos 18 meses, foram 12 GLOs, a sigla que significa Garantia da Lei e da Ordem, decretos presidenciais que determinam o envio de militares para atuar em conjunto com as polícias. Em 2016 e 2017, militares foram enviados 3 vezes para o Rio Grande do Norte, 2 vezes para o Rio de Janeiro e 1 para o Espírito Santo. Na Garantia da Lei e da Ordem, os militares atuam em conjunto com as polícias, agem de forma pontual, em área restrita, temporariamente. E por decisão do presidente da República, que pode ser motivada ou não por pedidos de governadores. Já a intervenção vai além. Um interventor é nomeado e fica subordinado ao presidente. Tem amplos poderes sobre os órgãos estaduais de segurança pública. Ministros do governo e especialistas dizem que na intervenção é como se o Estado ganhasse um gestor, uma espécie de governador voltado exclusivamente à área de segurança. A intervenção federal é uma medida tão extrema que é a primeira vez que essa decisão é tomada desde a Constituição de 1988. Até pelo caráter mais invasivo na autonomia política do Estado, o instrumento vinha sendo evitado e substituído por decretos da Garantia da Lei e da Ordem. 3 artigos da Constituição tratam das possibilidades da intervenção federal, sempre como casos de exceção, ligados a riscos às finanças e à ordem pública. No governo Fernando Henrique Cardoso, 2 casos se aproximaram da intervenção. Em 1997, uma crise financeira em Alagoas levou o governo federal a atuar em conjunto com o Estado, evitando a medida. E em 2002, no Espírito Santo, houve pedido de intervenção federal, que foi negado pela Procuradoria-Geral da República. Mais recentemente, em junho de 2010, houve pedido de intervenção em Brasília, negado pelo Supremo Tribunal Federal. A intervenção havia sido pedida pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, durante o escândalo que resultou na prisão do primeiro governador no exercício do mandato, José Roberto Arruda. Em abril do ano passado, mais um pedido do Ministério Público. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu intervenção no Tribunal de Contas do Rio, após a operação que resultou no afastamento de conselheiros do tribunal, suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia suspendeu o andamento do pedido por causa de uma outra ação que, segundo ela, precisa ser julgada antes, em plenário. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. E já a seguir, a Polícia Federal Americana reconhece que falhou ao não investigar uma denúncia contra o atirador que matou 17 pessoas numa escola. Quase 2 dias depois do temporal que atingiu o Rio, moradores ainda enfrentam alagamentos em alguns bairros da cidade. Enquanto isso, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, continua fora do Brasil. A gente tem esgoto a céu aberto, entendeu? Nós pisamos na lama. Agradeço muito os voluntários. Mas nós temos um prefeito e um governador. Cadê vocês? Até quando nós vamos ter que viver essa situação? O nome parece ironia. Jardim Maravilha, na zona oeste da cidade maravilhosa. O lugar onde é preciso enfrentar uma mistura de lama e esgoto para entrar em casa. E dentro de muitas delas, ainda tem água da tempestade que atingiu o Rio na quarta-feira. Eu tenho 2 filhos pequenos. É muito triste. A gente luta para ganhar e acaba tudo. O temporal alagou ruas, derrubou árvores, arrastou carros e deixou 4 mortos. O carnê do IPTU já chegou para muita gente no Jardim Maravilha, mas ainda é difícil ver funcionários da prefeitura trabalhando por aqui. Os moradores decidiram não esperar pelo poder público. Hoje eles se organizaram e foram pedir ajuda a outros moradores e comerciantes da região que não foram atingidos pela enchente. Olha só, acabou de chegar uma caminhonete carregada de alimentos, roupas e tem até colchão aí
Enquanto moradores das áreas atingidas pelo temporal esperam, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, está fora do país. Mas quinta-feira a gente já está de volta. Só aproveitando essa folguinha do carnaval para ir buscar uma coisa que o Rio está precisando. Ele embarcou no domingo de carnaval, no meio do evento mais importante da cidade, para a Alemanha. A viagem seria oficial. O prefeito visitou a Agência Espacial Europeia, mas a agência informou que a visita foi de caráter particular. Nesse tour pela Europa, Crivella também incluiu a Áustria e a Suécia. Prometeu voltar ontem, mas até o início da noite não desembarcou. É frio pra chuchu, aqui tá gelado, é neve. Desde que assumiu o cargo, há pouco mais de um ano, o prefeito já visitou 9 países de 3 continentes, segundo ele, em busca de investimentos para a cidade. Foram 37 dias fora do Rio, isso apenas em viagens internacionais oficiais. Hoje, no fim da tarde, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar as viagens internacionais do prefeito. O MP quer informações sobre quem o acompanhou, o custo com passagens e diárias, o objetivo e o benefício que cada viagem trouxe para o município. A prefeitura tem um prazo de 15 dias para enviar as informações. Enquanto o Ministério Público abria a investigação, funcionários municipais protestavam dentro da prefeitura contra o fechamento de uma creche no prédio. Depois de uma reunião, eles conseguiram a reabertura. Já no Jardim Maravilha, a espera de uma solução poderá ser mais longa. O prefeito está passeando, buscando segurança para nossa cidade, né? Enquanto isso, nós estamos aqui aguardando a segurança que ele vai trazer para nós. A Prefeitura do Rio divulgou uma nota em que afirma que o prefeito já está viajando de volta para o Brasil. Sobre o temporal, a assessoria declarou que, por determinação de Marcelo Crivella, os órgãos municipais estão agindo com empenho para minimizar os efeitos da chuva. A Prefeitura não respondeu sobre a ação do Ministério Público Estadual. A rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Grande São Paulo ao litoral norte do estado, está bloqueada desde ontem à noite por causa da chuva. As pistas foram tomadas por pedras, árvores e pelo barro que deslizou do morro. No sudoeste do Tocantins, a chuva forte também bloqueou estradas e inundou plantações. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Tarefa para Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Rodrigo e para todos. Olha, eu destaco o Rio Branco, que decretou situação de emergência por causa da chuvarada, e o Rio Acre, que passa pela cidade, está perto aí da cota de atenção e deve continuar subindo, pois tem chuva prevista para lá, e também para Manaus, Belém e Palmas. Centro-Oeste está no caminho das pancadas da tarde, 29 graus em Brasília, 35 em Cuiabá. No sul, o tempo firme predomina em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, 17 de mínima e 31 de máxima em Porto Alegre. Em parte do litoral de São Paulo, do Rio e no sul de Minas, a chuva diminui, mas como o solo está encharcado, ainda tem alerta. Rio de Janeiro com chuva fraca e 32 graus, 28 em São Paulo e previsão de pancada à tarde, Vitória com predomínio de sol. Em áreas da costa norte, principalmente na costa leste aqui da região nordeste, a chuva deve continuar caindo com vontade, como em Natal, João Pessoa e Aracaju, por causa dos ventos que sopram do mar. E foram os bons ventos que sopraram principalmente no Nordeste que contribuíram aí para o aumento da geração de energia eólica em 2017 em comparação a 2016, e agora o Brasil passou o Canadá e ocupa o 8º lugar no potencial instalado de produção deste tipo de energia. Renata. Bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Nos Estados Unidos, o FBI, que é a Polícia Federal do país, admitiu hoje que falhou ao não investigar uma denúncia sobre o atirador que matou 17 pessoas numa escola da Flórida. Uma pessoa próxima a Nicholas Cruz alertou as autoridades no mês passado e disse que o jovem tinha uma arma e já havia expressado o desejo de matar, mas ninguém investigou essa denúncia. Ontem à noite, em Parkland, onde fica a escola, cerca de 1.000 pessoas participaram de uma vigília em homenagem às vítimas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente 3 organizações e 13 cidadãos da Rússia de interferir nas últimas eleições americanas. Os investigadores disseram que os russos se passaram por americanos para divulgar informações falsas na internet e participar de manifestações políticas e que eles tiveram contato com a equipe de Donald Trump. Mas, segundo os investigadores, nenhum americano sabia da nacionalidade dos estrangeiros. Trump escreveu numa rede social que isso não interferiu no resultado da votação. O governo da Rússia chamou as acusações de absurdas. A seguir, o dia D na campanha de vacinação contra a febre amarela em São Paulo. E o início da imunização contra o sarampo para centenas de imigrantes venezuelanos. Autoridades da área da saúde começaram a vacinar imigrantes venezuelanos contra o sarampo. A campanha em Boa Vista é para evitar o risco de um surto da doença que foi já registrado no país vizinho. Veja na reportagem de José Roberto Burnier e Rogério Rocha. Os cartazes de emprego estão por todos os lados. São chefes de família que saíram da Venezuela deixando os filhos para trás. Elizabeth veio sozinha, atrás de um futuro melhor para os 4 filhos. Para um futuro para eles. Ingrid diz que a filha de 19 anos está cuidando da de 11. Milfredo diz que vai ficar dormindo na praça o tempo necessário, porque deixou os 5 filhos na Venezuela e precisa trabalhar. Necessito trabalhar. A praça é a Simão Bolívar, um dos principais pontos em Boa Vista de concentração e moradia dos venezuelanos que continuam cruzando a fronteira. Um ginásio e um terreno em frente viraram abrigos improvisados. É impressionante a miséria que esse povo está enfrentando aqui no Brasil e mesmo assim eles dizem que está melhor aqui do que lá na Venezuela. A hiperinflação na Venezuela passa dos 2.000% ao ano. A falta de alimentos é generalizada e é comum ver grandes filas para sacar dinheiro. Em Boa Vista, eles formam longas filas em frente à sede da Polícia Federal para pedir o status de refugiados e conseguirem os documentos para trabalhar legalmente no Brasil. Como se não bastassem todos esses problemas, o sarampo, uma doença que estava erradicada no Brasil desde 2016, voltou ao país em uma criança venezuelana de 1 ano. Ela está internada e isolada no hospital aqui de Boa Vista. Outros 2 casos, também de crianças do país vizinho, estão sendo investigados. Para fazer uma barreira sanitária e evitar que a doença se espalhe, técnicos das secretarias da saúde estão vacinando preferencialmente os venezuelanos. Ingrid mora na praça há 1 mês e diz várias vezes: não quero que me tragam comida, quero um trabalho para poder ganhá-la. O Ministério da Saúde divulgou hoje novos números da febre amarela no Brasil. De julho do ano passado até hoje, o país teve 464 casos da doença e 154 mortes. De julho de 2016 até fevereiro do ano passado, foram 532 casos e 166 mortes. Amanhã, a Secretaria de Saúde de São Paulo vai promover um novo dia D da campanha de vacinação contra a febre amarela. A imunização no estado tem ficado abaixo da meta. A tranquilidade nos postos de saúde em São Paulo contrasta com as longas filas e os tumultos vistos no mês passado. Neste, na Zona Sul, a espera para tomar a vacina com dose fracionada no início da tarde era mínima. Como não tem fila, é mais rápido. Eu acabei de chegar, já tomei já. Em muitas unidades, quem chegava já era atendido. Foi rápido, atendimento super ótimo, assim, pessoal 10 e foi rapidinho a vacina. A gerente deste posto de saúde fica na porta para lembrar as pessoas da vacina. Boa tarde, já tomou a vacina contra a febre amarela? As crianças também? Essa redução da procura nos postos tem preocupado as autoridades. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da campanha direcionada às áreas de risco da febre amarela, só 1 de cada 5 pessoas que vivem nesses locais tomou a vacina. De acordo com o Ministério, de 25 de janeiro até hoje, apenas 21% do público-alvo dos 15 municípios do Rio e dos 54 de São Paulo tinham sido vacinados. Nos 2 estados, a meta é imunizar 20 milhões de pessoas.
No estado de São Paulo, a campanha vai até amanhã. No Rio, ela foi prorrogada até o fim de março. A diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo diz que um dos motivos para a baixa procura é o medo da reação da vacina. Mas ela afirma, não há razão para isso. É muito importante deixarmos claro, não precisamos ter medo desta vacina. Essa vacina é excelente, tem uma proteção superior a 90% a 95%. Amanhã, todos os postos das cidades paulistas que fazem parte da campanha vão ficar abertos. A vacina contra a febre amarela é a melhor forma de prevenção contra essa doença. A seguir, novas informações sobre a intervenção federal na área da segurança no Rio de Janeiro. Antes de terminar essa edição do Jornal Nacional, vamos voltar a falar sobre a intervenção federal decretada na área de segurança do Rio de Janeiro. O repórter Júlio Mosquera, ele está lá no Palácio do Planalto, vai trazer mais informações para a gente, até porque as últimas reuniões terminaram ainda há pouco. Boa noite. Boa noite, Bocardi, Renata, boa noite a todos. Em reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer garantiu aos militares que não vai haver politização da intervenção no Rio de Janeiro, que será um processo técnico, que o general Braga Neto terá total autonomia para comandar as ações no Estado. Temer afirmou também que sabe das dificuldades na missão, que não pode cobrar resultados imediatos de Braga Neto, mas que confia muito nele, nas Forças Armadas e vê a experiência no Rio de Janeiro como talvez um guia para uma futura integração das Forças de Segurança Nacional, Federal e Estadual. Os militares voltaram a pedir ao presidente Michel Temer que não faltem recursos para que eles executem as ações no Rio. E Temer garantiu, deu a promessa que tudo o que for preciso estará disponível. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que não se deve esperar, num primeiro momento, um aumento maior, grande do contingente de militares no Estado, que na fase inicial a tarefa será mesmo assumir o comando total da segurança, assumir a inteligência do processo, fazer as mudanças e, se necessários, os expurgos, inclusive no setor carcerário. Agora há pouco, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, informou que o secretário de Segurança de Minas Gerais pediu a ele uma reunião, que inclua também os secretários de Segurança de São Paulo e Espírito Santo, para discutir medidas que evitem a fuga de bandidos do Rio de Janeiro para os estados vizinhos. Bocardi, Renata. Muito obrigado, uma boa noite, Júlio. O Jornal Nacional termina aqui. Depois de máquina mortífera, tem as notícias do Jornal da Globo, inclusive com outras informações sobre a intervenção no Rio. Uma boa noite. Renata, segunda-feira volto a dar bom dia em São Paulo. Obrigado por esses dias. Obrigada a você, foi um prazer ter você aqui, Bocardi. Bom fim de semana e boa noite. Ótimo fim de semana para você. $16 por dia. A conta é do aplicativo Onde Tem Tiroteio. No carnaval, a violência levou pavor a moradores e turistas. Arrastões em Ipanema, saque a um supermercado no Leblon, mais um policial morto no Meier. Um policial civil de folga espancado porque tentou impedir um assalto em Copacabana. A criminalidade dando as caras e as autoridades sumidas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, estava a mais de 10 mil quilômetros do Rio. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Suécia. O secretário estadual de Segurança disse hoje que estava na cidade. Obviamente, acompanhando tudo e, inclusive, tomando medidas que a sociedade não toma conhecimento, até porque a inteligência me abastece e algumas madrugadas eu estava conversando com o chefe de polícia, com o comandante-geral, para evitar invasões de comunidade. Só que durante o carnaval nós pedimos 2 vezes entrevistas com o secretário para falar da violência. Não houve resposta. Na quarta-feira de cinzas, o governador, que é do PMDB, foi entrevistado em Piraí, no sul do estado, onde passou o carnaval. Ele admitiu que a segurança falhou e que o estado não conseguiu conter a violência. E nós não estávamos preparados ali. Houve uma falha nos 2 primeiros dias e depois a gente reforçou aquele policiamento ali. Eu acho que houve um erro nosso. Não dimensionamos isso, mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. Não é de hoje, nem desde o ano passado, que o estado do Rio enfrenta crises na segurança pública. O problema é antigo e foi agravado pela corrupção
e a falta de lideranças políticas num momento crítico. Este especialista em segurança diz que a intervenção federal é uma medida de emergência que vai melhorar a gestão da segurança pública no Estado. Nós sabemos que em momentos, em áreas de crise aguda, não dá para ter duplo comando como estava ocorrendo até então. É necessário um comando único, uma autoridade sólida para exercitar o comando. Para este outro especialista, a intervenção federal sozinha não vai resolver. É preciso investir em outras medidas. Todas as ações de intervenção que deram resultado em várias partes do mundo, necessariamente elas vieram acompanhadas de um endurecimento da legislação, principalmente a legislação penal. Evitar que pessoas tenham crime como opção é uma outra grande ação de natureza social e que nós não apostamos porque sempre queremos a solução imediata. A intervenção do governo federal na área de segurança do Rio de Janeiro é a primeira desde a Constituição de 1988. Mas, como nós mostramos, outro dispositivo tem sido usado com frequência para o emprego das Forças Armadas nas unidades da Federação. As crises se repetem e as imagens do caos e da chegada de militares também. Prisional do Estado, especificamente do Estado. A primeira mudança é que, na prática, o Estado passa a ter divisão de atribuições entre o governador e o general Braga Neto, no mesmo patamar de autoridade. Para a segurança pública, que pode adotar diversas medidas, trocar chefe de batalhão, instaurar processos administrativos. As demais áreas, saúde, educação, etc., são tomadas naturalmente pelo governador do Estado. Os juristas explicam que o decreto não muda em nada os direitos fundamentais e os deveres dos cidadãos. Seja qual for a força de segurança que estiver nas ruas, vai ter de cumprir e fazer cumprir as leis que já existem. O que pode acontecer, né, é que ao invés da pessoa ser abordada por um agente policial, né, ela pode ser abordada por um membro das Forças Armadas, né, que tem que cumprir a lei. Né, pode pedir identificação, né, pode fazer uma pesquisa sobre antecedentes criminais. Agora, só pode prender se a pessoa estiver em flagrante delito. Né, e nesse caso levar a delegacia de polícia para que o delegado de polícia interprete a situação. As autoridades informaram que o modo de agir das tropas não deve ser diferente do que a população já conhece. Quanto à utilização em policiamento, isso depende do planejamento. Ora será um cerco a uma favela, a uma comunidade, onde estará sendo feita uma ação pelas polícias, como nós fizemos no anterior. Ora poderá ser feita uma ação nas rodovias, como foi ou como está sendo feito em todas as rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. Ora será um bloqueio marítimo, por exemplo, ora será em outros lugares. Quer dizer, não se descarta nenhuma forma de atuação. Amanhã o presidente Michel Temer vem ao Rio de Janeiro para apresentar o interventor. O general Braga Neto ainda não anunciou as principais medidas que irá tomar. Eu recebi a missão agora, tá? Nós vamos entrar numa fase de planejamento. Nosso relacionamento com a Secretaria de Segurança e todos os órgãos de segurança do Rio de Janeiro é um relacionamento muito bom. E no momento eu não tenho nada que eu possa adiantar para os senhores. E as operações vão continuar nos mesmos moldes. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Já existe isso aí. Ainda não é possível saber se haverá mais tropas na rua ou quando elas vão entrar em ação. Os especialistas alertam que é preciso agir rápido. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado não podia mais continuar como estava. Você tem um vácuo de poder absurdo, né? Há uma incapacidade, digamos assim, da estrutura do executivo estadual de corresponder, comandar e planejar de fato, né, dentro da situação que a gente viu nos últimos dias, mas que na verdade já vem se arrastando há muito tempo. No meio do evento mais importante da cidade para a Alemanha. A viagem seria oficial. O prefeito visitou a Agência Espacial Europeia, mas a agência informou que a visita foi de caráter particular. Nesse tour pela Europa, Crivella também incluiu a Áustria e a Suécia. Prometeu voltar ontem, mas até o início da noite não desembarcou. É frio pra chuchu, aqui tá gelado, é neve.
Desde que assumiu o cargo há pouco mais de um ano, o prefeito já visitou 9 países de 3 continentes, segundo ele, em busca de investimentos para a cidade. Foram 37 dias fora do Rio, isso apenas em viagens internacionais oficiais. Hoje, no fim da tarde, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar as viagens internacionais do prefeito. O MP quer informações sobre quem o acompanhou, o custo com passagens e diárias, o objetivo e o benefício que cada viagem trouxe para o município. A prefeitura tem um prazo de 15 dias para enviar as informações. Enquanto o Ministério Público abria a investigação, funcionários municipais protestavam dentro da prefeitura contra o fechamento de uma creche no prédio. Depois de uma reunião, eles conseguiram a reabertura. Já no Jardim Maravilha, a espera de uma solução poderá ser mais longa. O prefeito está passeando, buscando segurança para nossa cidade, né? Enquanto isso, nós estamos aqui aguardando a segurança que ele vai trazer para nós. A Prefeitura do Rio divulgou uma nota em que afirma que o prefeito já está viajando de volta para o Brasil. Sobre o temporal, a assessoria declarou que, por determinação de Marcelo Crivella, os órgãos municipais estão agindo com empenho para minimizar os efeitos da chuva. A Prefeitura não respondeu sobre a ação do Ministério Público Estadual. A rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Grande São Paulo ao litoral norte do estado, está bloqueada desde ontem à noite por causa da chuva. As pistas foram tomadas por pedras, árvores e pelo barro que deslizou do morro. No sudoeste do Tocantins, a chuva forte também bloqueou estradas e inundou plantações. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Tarefa para Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Rodrigo e para todos. Olha, eu destaco o Rio Branco, que decretou situação de emergência por causa da chuvarada, e o Rio Acre, que passa pela cidade, está perto aí da cota de atenção e deve continuar subindo, pois tem chuva prevista para lá e também para Manaus, Belém e Palmas. Centro-Oeste está no caminho das pancadas da tarde, 29 graus em Brasília, 35 em Cuiabá. No sul, o tempo firme predomina em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, 17 de mínima e 31 de máxima em Porto Alegre. Em parte do litoral de São Paulo, do Rio e no sul de Minas, a chuva diminui, mas como o solo está encharcado... Ela é uma das 38 comunidades que tem unidade de polícia pacificadora, a UPP. O projeto, que começou em 2008, prometia livrar os moradores do domínio dos traficantes e recuperar o território para o Estado. Funcionou por um tempo. O apoio das tropas federais acabou não ajudando muito. Nem ali, porque os traficantes mais procurados fugiram. Nem em toda a cidade, porque os índices de criminalidade subiram. Na comparação com 2016, o ano passado teve mais homicídios dolosos, roubo de cargas, de celular, assalto a carro. 2018 chegou sem esperança de mudanças na segurança pública. Mais uma vez, vias expressas interditadas. Mais uma vez, pessoas imobilizadas pelo medo. Tá bravo. E o governador anunciou um plano integrado de segurança que, segundo o secretário de Segurança, já estava em prática. O plano integrado com as Forças Armadas vem sendo colocado em execução. Só até o começo deste mês, o estado do Rio registrou 530 tiroteios, 16 por dia. A conta é do aplicativo Onde Tem Tiroteio. No carnaval, a violência levou pavor a moradores e turistas. Arrastões em Ipanema, saque a um supermercado no Leblon, mais um policial morto no Meier. Um policial civil de folga espancado porque tentou impedir um assalto em Copacabana. A criminalidade dando as caras e as autoridades sumidas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, estava a mais de 10 mil quilômetros do Rio. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Suécia. O secretário estadual de Segurança disse hoje que estava na cidade. Obviamente, acompanhando tudo e, inclusive, tomando medidas que a sociedade não toma conhecimento, até porque a inteligência me abastece e algumas madrugadas eu estava conversando com o chefe de polícia, com o comandante-geral, para evitar invasões de comunidade. Só que durante o carnaval nós pedimos 2 vezes entrevistas com o secretário para falar da violência. Não houve resposta. Na quarta-feira de cinzas, o governador, que é do PMDB, foi entrevistado em Piraí, no sul do estado, onde passou o carnaval. Ele admitiu que a segurança falhou e que o estado
não conseguiu conter a violência. E nós não estávamos preparados ali, houve uma falha nos 2 primeiros dias e depois a gente reforçou aquele policiamento ali. Eu acho que houve um erro nosso, não dimensionamos isso. Mas eu acho que é sempre um aprimoramento, a gente tem sempre que aprimorar. Não é de hoje, nem desde o ano passado, que o estado do Rio enfrenta crises na segurança pública. O problema é antigo e foi agravado pela corrupção e a falta de lideranças políticas num momento crítico. Este especialista em segurança diz que a intervenção federal é uma medida de emergência que vai melhorar a gestão da segurança pública no estado. Olha só, acabou de chegar uma caminhonete carregada de alimentos, roupas e tem até colchão aí. Enquanto moradores das áreas atingidas pelo temporal esperam, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, está fora do país. Mas quinta-feira a gente já está de volta. É só aproveitando essa folguinha do carnaval para ir buscar uma coisa que o Rio está precisando. Ele embarcou no domingo de carnaval, no meio do evento mais importante da cidade, para a Alemanha. A viagem seria oficial. O prefeito visitou a Agência Espacial Europeia, mas a agência informou que a visita foi de caráter particular. Nesse tour pela Europa, Crivella também incluiu a Áustria e a Suécia. Prometeu voltar ontem, mas até o início da noite não desembarcou. É frio pra chuchu, aqui tá gelado, é neve. Desde que assumiu o cargo, há pouco mais de um ano, o prefeito já visitou 9 países de 3 continentes, segundo ele, em busca de investimentos para a cidade. Foram 37 dias fora do Rio, isso apenas em viagens internacionais oficiais. Hoje, no fim da tarde, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar as viagens internacionais do prefeito. O MP quer informações sobre quem o acompanhou, o custo com passagens e diárias, o objetivo e o benefício que cada viagem trouxe para o município. A prefeitura tem um prazo de 15 dias para enviar as informações. Enquanto o Ministério Público abria a investigação, funcionários municipais protestavam dentro da prefeitura contra o fechamento de uma creche no prédio. Depois de uma reunião, eles conseguiram a reabertura. Já no Jardim Maravilha, a espera de uma solução poderá ser mais longa. O prefeito está passeando, buscando segurança para nossa cidade, né? Enquanto isso, nós estamos aqui aguardando a segurança que ele vai trazer para nós. A Prefeitura do Rio divulgou uma nota em que afirma que o prefeito já está viajando de volta para o Brasil. Sobre o temporal, a assessoria declarou que, por determinação de Marcelo Crivella, os órgãos municipais estão agindo com empenho para minimizar os efeitos da chuva. A Prefeitura não respondeu sobre a ação do Ministério Público Estadual. A rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Grande São Paulo ao litoral norte do estado, está bloqueada desde ontem à noite por causa da chuva. As pistas foram tomadas por pedras, árvores e pelo barro que deslizou do morro. No sudoeste do Tocantins, a chuva forte também bloqueou estradas e inundou plantações. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Tarefa para Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Rodrigo e para todos. Olha, eu destaco o Rio Branco, que decretou situação de emergência por causa da chuvarada, e o Rio Acre, que passa pela cidade, está perto aí da cota de atenção e deve continuar subindo, pois tem chuva prevista para lá e também para Manaus, Belém e Palmas. Centro-Oeste está no caminho. Colchão aí. Enquanto moradores das áreas atingidas pelo temporal esperam, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, está fora do país. Mas quinta-feira a gente já está de volta. É só aproveitando essa folguinha do carnaval para ir buscar uma coisa que o Rio está precisando. Ele embarcou no domingo de carnaval, no meio do evento mais importante da cidade, para a Alemanha. A viagem seria oficial. O prefeito visitou a Agência Espacial Europeia, mas a agência informou que a visita foi de caráter particular. Nesse tour pela Europa, Crivella também incluiu a Áustria e a Suécia. Prometeu voltar ontem, mas até o início da noite não desembarcou. É frio pra chuchu, aqui tá gelado, é neve. Desde que assumiu o cargo, há pouco mais de um ano, o prefeito já visitou 9 países de 3 continentes, segundo ele, em busca de investimentos para a cidade. Foram 37 dias fora do Rio, isso apenas em viagens internacionais oficiais.
Hoje, no fim da tarde, o Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar as viagens internacionais do prefeito. O MP quer informações sobre quem o acompanhou, o custo com passagens e diárias, o objetivo e o benefício que cada viagem trouxe para o município. A prefeitura tem um prazo de 15 dias para enviar as informações. Enquanto o Ministério Público abria a investigação, funcionários municipais protestavam dentro da prefeitura contra o fechamento de uma creche no prédio. Depois de uma reunião, eles conseguiram a reabertura. Já no Jardim Maravilha, a espera de uma solução poderá ser mais longa. O prefeito está passeando, buscando segurança para nossa cidade, né? Enquanto isso, nós estamos aqui aguardando a segurança que ele vai trazer para nós. A Prefeitura do Rio divulgou uma nota em que afirma que o prefeito já está viajando de volta para o Brasil. Sobre o temporal, a assessoria declarou que, por determinação de Marcelo Crivella, os órgãos municipais estão agindo com empenho para minimizar os efeitos da chuva. A Prefeitura não respondeu sobre a ação do Ministério Público Estadual. A rodovia Mogi-Bertioga, que liga a Grande São Paulo ao litoral norte do estado, está bloqueada desde ontem à noite por causa da chuva. As pistas foram tomadas por pedras, árvores e pelo barro que deslizou do morro. No sudoeste do Tocantins, a chuva forte também bloqueou estradas e inundou plantações. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Tarefa para Maju Coutinho, lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Rodrigo e para todos. Olha, eu destaco o Rio Branco, que decretou situação de emergência por causa da chuvarada, e o Rio Acre, que passa pela cidade, está perto aí da cota de atenção e deve continuar subindo, pois tem chuva prevista para lá e também para Manaus, Belém e Palmas. Centro-Oeste está no caminho das pancadas da tarde, 29 graus em Brasília, 35 em Cuiabá. Para garantir a democracia, um fundamento da estabilidade do Estado, do seu funcionamento e da ordem que permite a lei funcionar. A organização internacional Human Rights Watch declarou que o Rio de Janeiro tem que aperfeiçoar a atuação da polícia e que, para isso, precisa de um especialista em polícia, não um especialista em guerra. O general nomeado como interventor na segurança do Rio de Janeiro está no Exército há 43 anos. Atualmente é o comandante militar do Leste. Hoje, Walter Braga Neto prometeu, como vimos anteriormente, aliás, a integração entre as forças de segurança. É a primeira vez desde a Constituição de 88 que um general do Exército assume o cargo de interventor na área da segurança de um estado. O general Walter Souza Braga Neto vai comandar as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema penitenciário do Rio. Ele está no Exército há 43 anos. É um general 4 estrelas, o posto mais alto da carreira. É doutor em política, estratégia e alta administração pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Possui cursos de operações na selva e de emprego de blindados. E foi observador militar durante a missão de paz das Nações Unidas no Timor-Leste, país do Sudeste Asiático. Braga Neto nasceu em Belo Horizonte, mas faz tempo que conhece os problemas do Rio de Janeiro. Foi um dos responsáveis pela coordenação da segurança da Olimpíada em 2016 e naquele ano assumiu o Comando Militar do Leste. Assumo o Comando Militar do Leste! Onde chefia 50 mil militares no Rio, no Espírito Santo e em Minas Gerais. O desafio agora será tomar conta também dos mais de 50 mil homens das polícias do Rio. A notícia da intervenção pegou de surpresa o alto escalão da segurança pública do estado. A decisão foi tomada ontem à noite lá em Brasília, mas o governador Luiz Fernando Pezão só comunicou à cúpula nessa manhã numa reunião aqui no Palácio Laranjeiras. Em entrevista ao RJTV, o secretário de Segurança, Roberto Sá, afirmou que não havia mais o que argumentar. Quando nós conversamos, a medida já estava tomada. Roberto Sá disse que logo entregou o cargo. O novo gestor poderá colocar outra pessoa para continuar conduzindo os trabalhos com as polícias, colaborando. Isso é uma decisão a ser tomada pelo novo gestor. Roberto Sá assumiu a Secretaria de Segurança em outubro de 2016, logo após a saída de José Mariano Beltrame, o secretário que mais tempo permaneceu na função. Nos últimos 11 anos, ele sempre esteve à frente de cargos de confiança na Secretaria e ajudou na implantação das unidades de polícia pacificadora. Hoje, Roberto Sá atribuiu à crise na segurança à falta de dinheiro.
O que eu posso te dizer é com os recursos que nós tínhamos. É um assunto de extrema importância para a população do Rio de Janeiro está insegura, né? Está amedrontada, né? E vai aceitar com certeza, majoritariamente apoiando a intervenção federal. Agora, é necessário que essa intervenção apresente resultados eficientes e eficazes para atender às expectativas da população. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Mas houve críticas. Parlamentares disseram que outras medidas poderiam ser adotadas. Eu sempre sou, digamos assim, um pouco avessa aos radicalismos, às medidas extremas, quando você tem outras opções, como eu falei, a própria convocação da Força Nacional para operar emergencialmente. O PT anunciou que os deputados e senadores do partido vão votar contra o decreto. A intervenção não vai resolver definitivamente os problemas, porque no Rio é necessário uma reforma, uma renovação de todo o aparato policial, polícia civil e polícia militar, e isso não se resolve com a intervenção de 1 ano ou de 6 meses. O presidente da Câmara disse que a intervenção é uma medida excepcional para um momento extremo. O mais importante para o sucesso dessa decisão é que o planejamento seja bem pensado, bem articulado e que a execução das ações tenham efetividade. Nas nossas circunstâncias, sem dúvida nenhuma, esse talvez seja o único caminho, a última oportunidade que nós temos de recuperar o Estado carioca, o Estado fluminense, o Estado do Rio, para a nossa população. O presidente do Senado afirmou que o decreto deixa clara a necessidade de uma parceria entre os governos. A intervenção é uma demonstração, né, de que os estados sozinhos não estão tendo condições do combate verdadeiro ao crime organizado. Até porque a Constituição Federal é clara. Ela diz que tráfico de armas e tráfico de drogas cabe à União. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, não comentou a decisão do presidente Michel Temer. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que foi um ato do executivo e que não há o que dizer. Muitos especialistas disseram que não havia outra saída, que a intervenção na área de segurança do Rio era inevitável. Outros têm dúvidas. É uma medida extrema, é uma medida que a gente não viu acontecer no Brasil, que possivelmente se justifica diante da gravidade da situação. Agora, o problema não é o amanhã. O problema não é daqui a um mês, o problema é, nós vamos fazer uma alteração, uma mudança substancial na lógica de se pensar em segurança pública no Brasil e... Seriedade absoluta. A decisão do governo federal de intervir na segurança pública do Rio repercutiu entre políticos e representantes da sociedade civil. Houve manifestações contra e a favor da medida. No Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado disseram que vão agilizar a votação. A repercussão começou antes mesmo da divulgação do decreto. Deputados apoiando a intervenção, falando da situação dramática e grave do Rio. A população do Rio de Janeiro precisava de algo desse tipo, porque todo mundo anda assustado, então alguma coisa precisava ser feita. Se essa é uma decisão perfeita, é outra coisa, é diferente. Se vai dar certo plenamente, é outra história. Agora, é uma tentativa, nós temos que apoiar, eu votaria a favor. Parlamentares disseram que a intervenção foi a saída que restou para os governos federal e do Rio. É um assunto de extrema importância para a população do Rio de Janeiro está insegura, né? Está amedrontada, né? E vai aceitar com certeza, majoritariamente apoiando a intervenção federal. Agora, é necessário que essa intervenção apresente resultados eficientes e eficazes para atender às expectativas da população. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Mas houve críticas. Parlamentares disseram que outras medidas poderiam ser adotadas. Eu sempre sou, digamos assim, um pouco avessa aos radicalismos, às medidas extremas, quando você tem outras opções, como eu falei, a própria convocação da Força Nacional para operar emergencialmente. O PT anunciou que os deputados e senadores do partido vão votar contra o decreto. A intervenção não vai resolver definitivamente os problemas, porque no
Rio é necessário uma reforma, uma renovação de todo o aparato policial, polícia civil e polícia militar, e isso não se resolve com a intervenção de 1 ano ou de 6 meses. O presidente da Câmara disse que a intervenção é uma medida excepcional para um momento extremo. O mais importante para o sucesso dessa decisão é que o planejamento seja bem pensado, bem articulado e que a execução das ações tenham efetividade. Nas nossas circunstâncias, sem dúvida nenhuma, esse talvez seja o único caminho, a última oportunidade que nós temos de recuperar o Estado carioca, o Estado fluminense, o Estado do Rio, para a nossa população. O presidente do Senado afirmou que o decreto deixa clara a necessidade de uma parceria entre os governos. A intervenção é uma demonstração, né, de que os estados sozinhos não estão tendo condições nas unidades da federação. As crises se repetem e as imagens do caos e da chegada de militares também. Nesse cenário de esgotamento das forças de segurança, as Forças Armadas têm sido acionadas cada vez mais. Só nos últimos 18 meses foram 12 GLOs, a sigla que significa Garantia da Lei e da Ordem, decretos presidenciais que determinam o envio de militares para atuar em conjunto com as polícias. Em 2016 e 2017, militares foram enviados 3 vezes para o Rio Grande do Norte, 2 vezes para o Rio de Janeiro e 1 para o Espírito Santo. Na Garantia da Lei e da Ordem, os militares atuam em conjunto com as polícias, agem de forma pontual, em área restrita, temporariamente. E por decisão do presidente da República, que pode ser motivada ou não por pedidos de governadores. Já a intervenção vai além. Um interventor é nomeado e fica subordinado ao presidente. Tem amplos poderes sobre os órgãos estaduais de segurança pública. Ministros do governo e especialistas dizem que na intervenção é como se o Estado ganhasse um gestor, uma espécie de governador voltado exclusivamente à área de segurança. A intervenção federal é uma medida tão extrema que é a primeira vez que essa decisão é tomada desde a Constituição de 1988. Até pelo caráter mais invasivo na autonomia política do Estado, o instrumento vinha sendo evitado e substituído por decretos da Garantia da Lei e da Ordem. 3 artigos da Constituição tratam das possibilidades da intervenção federal, sempre como casos de exceção, ligados a riscos às finanças e à ordem pública. No governo Fernando Henrique Cardoso, 2 casos se aproximaram da intervenção. Em 1997, uma crise financeira em Alagoas levou o governo federal a atuar em conjunto com o Estado, evitando a medida. E em 2002, no Espírito Santo, houve pedido de intervenção federal, que foi negado pela Procuradoria-Geral da República. Mais recentemente, em junho de 2010, houve pedido de intervenção em Brasília, negado pelo Supremo Tribunal Federal. A intervenção havia sido pedida pelo então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, durante o escândalo que resultou na prisão do primeiro governador no exercício do mandato, José Roberto Arruda. Em abril do ano passado, mais um pedido do Ministério Público. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu intervenção no Tribunal de Contas do Rio, após a operação que resultou no afastamento de conselheiros do tribunal, suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia suspendeu o andamento do pedido por causa de uma outra ação que, segundo ela, precisa ser julgada antes, em plenário. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. E já a seguir, a Polícia Federal Americana reconhece que falhou ao não investigar uma denúncia contra o trabalho para poder ganhar. Eu me lo quero ganhar. O Ministério da Saúde divulgou hoje novos números da febre amarela no Brasil. De julho do ano passado até hoje, o país teve 464 casos da doença e 154 mortes. De julho de 2016 até fevereiro do ano passado, foram 532 casos e 166 mortes. Amanhã, a Secretaria de Saúde de São Paulo vai promover um novo dia D da campanha de vacinação contra a febre amarela. A imunização no estado
Estado tem ficado abaixo da meta. A tranquilidade nos postos de saúde em São Paulo contrasta com as longas filas e os tumultos vistos no mês passado. Neste, na Zona Sul, a espera para tomar a vacina com dose fracionada no início da tarde era mínima. Como não tem fila, é mais rápido. Eu acabei de chegar, já tomei já. Em muitas unidades, quem chegava já era atendido. Foi rápido, atendimento super ótimo, assim, pessoal 10 e foi rapidinho a vacina. A gerente deste posto de saúde fica na porta para lembrar as pessoas da vacina. Boa tarde, já tomou a vacina contra a febre amarela? As crianças também? Essa redução da procura nos postos tem preocupado as autoridades. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da campanha direcionada às áreas de risco da febre amarela, só uma de cada 5 pessoas que vivem nesses locais tomou a vacina. De acordo com o Ministério, de 25 de janeiro até hoje, apenas 21% do público-alvo dos 15 municípios do Rio e dos 54 de São Paulo tinham sido vacinados. Nos 2 estados, a meta é imunizar 20 milhões de pessoas. No estado de São Paulo, a campanha vai até amanhã. No Rio, ela foi prorrogada até o fim de março. A diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo diz que um dos motivos para a baixa procura é o medo da reação da vacina. Mas ela afirma, não há razão para isso. É muito importante deixarmos claro, não precisamos ter medo desta vacina. Essa vacina é excelente, tem uma proteção superior a 90% a 95%. Amanhã, todos os postos das cidades paulistas que fazem parte da campanha vão ficar abertos. A vacina contra a febre amarela é a melhor forma de prevenção contra essa doença. A seguir, novas informações sobre a intervenção federal na área da segurança no Rio de Janeiro. Antes de terminar essa edição do Jornal Nacional, vamos voltar a falar sobre a intervenção federal decretada na área de segurança do Rio de Janeiro. O repórter Júlio Mosquera, ele está lá no Palácio do Planalto, vai trazer mais informações para a gente, até porque as últimas reuniões terminaram ainda há pouco. Boa noite. Boa noite, Bocardi, Renata, boa noite a todos. Em reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer garantiu aos militares que não vai haver politização da intervenção no Rio de Janeiro, que será um processo técnico, que o general Braga Neto terá total autonomia para comandar as ações no Estado.